Bom, então na aula de hoje, dia 25, a gente vai iniciar nossa disciplina de elementos de máquinas, tá? A disciplina de elementos de máquinas, para o curso de engenharia mecânica, é uma das disciplinas mais importantes, tá? É uma das disciplinas de projeto que você pega quando você já teve um bom conhecimento de base durante o seu curso de graduação. Tá? Isso geralmente acontece do quinto período para frente. Geralmente eu questiono no primeiro dia de aula as disciplinas básicas que você já teve, só para saber se vai ficar fácil, vai ficar interessante para você poder seguir na disciplina tranquilo, ou se eu terei que fazer algum tipo de revisão de algum conteúdo anterior. De um jeito ou de outro, algumas revisões que forem necessárias serão feitas. Tá? O plano de ensino da disciplina de elementos de máquinas envolve basicamente projetos e seleção de elementos que são utilizados em diversos tipos de máquinas e equipamentos, tá? Essa disciplina é dividida em dois semestres, então vai ter elementos de máquinas 1 e tem elementos de máquinas 2. As duas disciplinas são sequência uma da outra, e depois você vai ter mais uma que é projeto de máquinas. Eu considero as três disciplinas assim, uma sequência da outra, tá? Elementos de máquinas, 1, 2 e projeto de máquinas. Então, são três disciplinas onde vocês vão aprender conceitos, fórmulas, equacionamentos e projetos de diversos dispositivos de várias máquinas e equipamentos. Beleza. Que dispositivos são esses, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar vista explodida de bomba hidráulica. Um exemplo aqui. Vista explodida de bomba hidráulica. Se eu pegar uma vista explodida de uma bomba, eu terei diversos mecanismos, diversos elementos que serão utilizados, né, diversos componentes que são utilizados para poder se montar uma bomba, tá? Cada elemento desse aqui é um elemento de máquina, tá? A bomba inteira é um elemento de uma máquina, né, que utiliza essa bomba. E o interior dessa bomba é composto por diversos outros elementos, que são engrenagens, eixos, arruelas, parafusos, molas, enfim, diversos elementos, tá? E na disciplina de elementos de máquinas 1, 2 e projeto de máquinas, que são três, que vão ser três disciplinas, nós vamos estudar a maior parte desses elementos. Como seleciona, como se projeta, como se calcula, o que é importante para se selecionar, para se dimensionar, que tipo de material utilizar, tá? Então, essa vai ser a nossa disciplina do semestre. No nosso plano de ensino aqui, temos a disciplina e temos o docente, professor da disciplina. Bom, professor da disciplina, é isso que vos falo. Meu nome é Daniel, sou professor já na instituição já há 7 semestres, já estou aqui há um tempinho. Essa disciplina já ministro ela também já tem um bom tempo. Então, vai ser uma disciplina tranquila para a gente poder trabalhar, tá? É uma disciplina de nível alto, não é uma disciplina fácil. Eu considero ela uma disciplina... não é que vai ser uma disciplina muito difícil de se entender, até porque é coisa muito física. E a maioria de vocês sabem o que são esses elementos, tá? O que vai ser mais complexo, eu posso dizer, durante o decorrer da disciplina, vão ser os entendimentos das equações, né? Como se calcula uma coisa ou outra. Mas o difícil dessa disciplina, eu posso dizer que até são cálculos. Mas eu falo que é uma disciplina de nível alto porque é uma disciplina de projeto. Disciplina de projeto na área da engenharia mecânica tem uma importância muito, muito elevada, tá bom? Eu sou engenheiro mecânico, sou mestre em engenharia mecânica, já tenho aí a pós-graduação na área de docência, tenho pós-graduação em andamento na parte de engenharia de segurança do trabalho e pós em engenharia de energia, tá? Atualmente
Sou professor em 2 instituições de ensino e trabalho hoje em uma empresa que faz manutenções e projetos de bombas, tá? Por isso que até o próprio exemplo que eu falei aqui foi de uma bomba hidráulica. Mas a gente trabalha bastante com vários tipos de bombas, tá? Bombas hidráulicas, bombas pneumáticas, cilindros, enfim, infinidade de máquinas e equipamentos. Hora ou outra, eu vou dar exemplos voltados para a minha área de atuação, tá bom? Mas, além de atuar nesse segmento, como mestre, então eu também escrevo artigos, gosto. Esse semestre não vai ter como a gente fazer isso, porque a gente está nessa forma virtual, mas eu trabalho com alunos em laboratório, a gente faz experimentos, a gente escreve artigos juntos, tá? Eu tenho alguns planos aí de fazer algumas publicações de artigo com alguns alunos aí para o próximo, seria por esse semestre, mas eu vou ter que adiar isso para os próximos semestres, tá bom? Já formei algumas turmas, sim, formar que eu digo de o início até o final assim do curso com eles. Muitos desses alunos estão hoje muito bem colocados no mercado e eu gosto muito de ter uma boa relação com todo mundo, tá? Eu não sou um professor que vou cobrar aquilo que eu sei que eu não passei, mas aquilo que eu passei, obviamente, vai ser cobrado, tá? Por isso que a gente vai ter lista de exercícios, eu vou praticar exercícios com vocês, a gente vai trabalhar muito bem juntos, tá? Dúvidas, questionamentos, comentários, tudo isso é muito bem-vindo. Se você tiver vontade de falar alguma coisa, de dar a sua ideia sobre alguma coisa, para mim, isso é super bem-vindo. Se eu não conseguir te responder, se porventura não saber te responder algum questionamento, pode ter certeza que eu vou depois dar uma pesquisadinha para a gente poder sanar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Na ementa da disciplina de elementos de máquina, para elementos de máquinas 1, que essa primeira que a gente vai fazer esse semestre, ela vai abordar 4 capítulos, tá? A primeira unidade vai falar de molas. Então, nós vamos trabalhar nesse primeiro momento com molas, projeto de molas, seleção de material, quais são os tipos de tensões que as molas sofrem, como elas quebram, por quê, quais as frequências máximas que elas podem ser submetidas, enfim. A gente vai trabalhar com molas nesse primeiro momento. A minha ideia é trabalhar tudo de molas em 2 ou 3 semanas no máximo, tá? E depois a gente vai partir para rolamentos, tá? Na verdade, o capítulo de rolamentos são 2 unidades só para rolamentos, tá? O livro, ele está dividido na parte de... Opa, meu mouse está aqui. O livro está dividido na parte de mancais e rolamentos, que vai ser a nossa unidade 2. A gente vai trabalhar com distribuição de Weibull, a gente vai falar sobre tipos diferentes de mancais e rolamentos, sobre lubrificação, a gente vai aprender a calcular cargas radiais, cargas axiais, como se seleciona, como que utiliza, tá bom? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre lubrificação, tá? Essa parte de mancais de rolamento, mancais de deslizamento, isso aqui também a gente vai falar um pouco mais para frente. E no final da nossa disciplina, a gente vai falar sobre elementos mecânicos flexíveis e não flexíveis, que aí já entra a parte de correias, correntes e eixos, tá? A parte de eixos, geralmente, é a que eu gosto de focar mais. Porque parte de correias e correntes é mais simples, porque é mais rápido. A gente vai estudar isso bem mais rápido. Numa aula só, a gente resolve isso tudo. E a parte de eixos, aí sim, a gente vai avançar um pouco mais, aprofundar mais, tá? Eu considero, do curso todo, a parte de eixos a mais complexa. Eu considero a parte de eixos a mais complexa. E essa disciplina, ela é totalmente a critério do professor. Então, quer dizer que as 2 provas vão ser elaboradas por mim e todas as minhas disciplinas são baseadas nas minhas aulas. Então, é baseada em parte em listas de exercícios ou baseadas nos conceitos e conteúdos que eu passo em sala de aula. Tudo certo aí?
Só uma Micael? pergunta. Oi. Não, sim, sim. Só uma pergunta relacionada à questão da distribuição de nota de prova e de trabalho. Vai ser o mesmo esquema das outras, como estava acontecendo no semestre passado? Vai ser a mesma coisa, tá? Como você já é do quinto semestre, praticamente todas as suas disciplinas já são nível 2, ou seja, você precisa alcançar 2.500 pontos para ser aprovado, né, no critério de provas, e você precisa alcançar os 6.000 pontos na somatória total da sua nota, né? Nós teremos aí uma prova valendo 1.000 pontos, já no início de outubro, e nós teremos uma outra prova valendo os 4.000 pontos, mas né, no começo de dezembro, mais ou menos no começo de dezembro. E aí, essas duas provas você precisa alcançar os seus 2.500 pontos no mínimo, tá bom? Sim, sim. Aí pontos de trabalho são 1.500, né? Isso, pontos de trabalho também vai ser do mesmo jeito. Na verdade, pontos de trabalho comigo são 2.500, tá? Sim, 1.000 pontos de trabalhos agora, já nesse início do semestre, e 1.500 pontos mais para o final, tá? Além desses pontos, vocês também têm aula para fazer, então vocês também têm desafio nota máxima, que vocês podem acumular mais pontos aí, tá? Como vocês estão do quinto semestre para frente, eu acredito que todos vão ser do quinto semestre para frente, eu não sei qual era a relação que vocês tinham com o desafio nota máxima. Não sei se vocês faziam mesmo, se vocês alcançavam esses pontos de outra forma. Só que do quinto para frente, eu gosto de incentivar vocês a fazer desafio nota máxima, tá? Até porque é um mecanismo, é uma forma de você estar sempre revisando as coisas que você já estudou antes. É muito complicado no curso de engenharia mecânica você porque é um curso que você estuda tanta coisa, você estuda muito conteúdo e às vezes um conteúdo não tem relação com o outro e muitas dessas informações podem se perder e você pode sim, esquecer. Então, por isso que é muito bom estar sempre revisando. Então, desafio nota máxima eu super indico, tá? Para você poder alcançar os seus 3.500 pontos. Geralmente, meus alunos, agora vocês também são meus alunos, eu sempre estou incentivando e sempre estou conferindo os pontos de vocês porque eu gosto que os alunos alcancem os 3.500 pontos assim rápido. Porque aí depois a gente só se preocupa com provas tal, e trabalho. Achei que sim, agora a gente está começando o semestre um pouco mais atrasado, então agora vocês estão animados logo já para fazer tudo logo mais rápido. sim. Então vamos lá. Na aula de hoje, então, a gente vai iniciar o nosso conteúdo de elementos de máquina falando um pouco sobre conceitos de molas mecânicas, tá? Aqui eu só coloquei uma imagem inicial só para ilustrar diversos mecanismos que a gente vai estudar. Nessa primeira disciplina de elementos de máquina, como eu falei, a gente vai estudar molas, mancais de rolamento, deslizamento, eixos e correias, né? Na segunda parte, quando vocês forem fazer elementos de máquinas 2, aí lá vai estudar engrenagens. Aí sim vai fazer muita conta, viu? Estudar bastante sobre engrenagens. E depois, nessa mesma disciplina, vai estudar depois acoplamentos, vai estudar bombas, enfim. Tem uma infinidade de outros elementos aí a serem estudados mais à frente. Ah, a parte de parafusos também. Tá? Eu vou enviar para vocês os livros que eu utilizo na disciplina. Os livros que eu vou enviar, eles servem para diversas outras disciplinas que vocês terão no curso. Tanto nesse curso de elementos de máquina, como em cursos das disciplinas mais adiante que vocês terão. O livro que eu vou enviar para vocês é esse livro do Shigley. Opa, abri o arquivo errado. É um livro muito utilizado em diversas instituições de ensino para elementos de máquina. Esse livrinho aqui, ó. Elementos de máquinas de Shigley. Eu vou enviar o link para vocês poderem baixar esse livro na casa de vocês para ter ele. Para o engenheiro mecânico, esse é um livro básico para você ter aí no seu acervo.
ou presencial, um acervo físico ou um acervo digital. É um livro muito importante de se ter, tá? Eu tenho esse livro, na verdade eu tenho 2 livros de projeto de máquinas, porque é o seguinte, gente, é muita equação, é muita fórmula e é muito detalhe. Obviamente, ninguém vai decorar isso aqui assim infinitamente, tá? Tanto é que eu vou dar um formulário para vocês mais adiante para vocês poderem usar ele para fazer os exercícios e as provas. Eu dou já esse formulário pronto, porque como é muita coisa, eu não quero que vocês percam tempo decorando fórmula. Eu quero que vocês saibam usar as equações adequadamente e possam recorrer a elas quando precisar, tá? Geralmente, os alunos de elementos de máquinas, mesmo que seja um pouco trabalhoso, vocês vão ver que aí vai ser um processo um pouco trabalhoso no começo, mas depois que você acostumar a usar as equações, vai ficar ótimo, vai ficar bem prático. Tá? Esse livro que eu vou postar para vocês, ele é bem completo, ele tem tudo, todos os elementos de máquina. Até os que a gente nem vai estudar agora, mas é bom já ter ele aí para vocês poderem começar a dar uma lida e dar uma mexida nele. Tá? Então, vamos partir agora para o início da nossa aula. A gente vai falar um pouco hoje, começar a falar hoje sobre molas mecânicas. Aqui nessa imagem eu tenho 4 tipos de molas que são utilizadas na indústria. Todas essas molas ou são utilizadas como componentes de algum sistema ou como sendo um sistema principal, tá? Por exemplo, essa primeira mola que está mostrada aqui no lado esquerdo da imagem é uma mola helicoidal. Quando eu falar helicoidal, porque é uma mola que está sob o formato de hélices, tá bom? Então, é uma mola helicoidal de compressão. Então, essa mola é em formato de hélice e ela é utilizada para comprimir. Vamos lá. Acho que o termo mais prático para eu passar para vocês é que a deformação que ela vai sofrer é uma deformação provocada por compressão, tá? Porque molas mecânicas nada mais são do que elementos de máquina que se deformam para absorver energia. É isso. Por quê? Se eu tenho algum componente que tem algum tipo de carga energética, seja ela cinética, potencial ou do tipo de pressão, eu posso absorver essa energia com a utilização de algum tipo de mola. E quando essa mola absorve essa energia, ela se deforma, tá? A mola de compressão, ela se deforma comprimindo, então ela vai diminuir o seu comprimento total. Essa segunda mola aqui é uma mola de torção. Então, quando ela for absorver alguma energia, ela vai se deformar angularmente, tá? Então, uma mola se deforma por compressão, se comprimindo, outra se deforma angularmente. Essa mola de tração, de torção, quer dizer, essa mola de torção, ela também é uma mola helicoidal, porque ela tem formato de hélices. Então, é uma mola helicoidal de torção. Tá? Essa terceira mola que está mostrando aqui na imagem é uma mola de tração, porque ela vai se deformar tracionando, ou seja, vai aumentar o seu comprimento, tá? No sentido axial. Então, quando eu tiver daqui a pouco eu falo sobre a aplicação delas para vocês. Então, a mola de tração, quando ela for absorver algum tipo de energia, ela vai se deformar, aumentando seu comprimento. E por último, eu tenho aqui uma mola do tipo Believe. Daqui a pouco, depois eu vou mostrar os nomes dessas molas, como é que se escreve, tá? Esse Believe, escreve Beneville. Esse tipo de mola é chamado de mola prato. Ele não é uma mola helicoidal, ele tem mesmo esse formato de prato, tá? Depois eu vou mostrar umas aplicações dele. Então, vamos estudar cada uma dessas molas, tá? Lógico que nós vamos estudar inicialmente as molas de compressão, que são as molas mais simples,
E as equações dessa móvel de compressão, depois a gente vai abrir ela para todos os outros tipos de móvel. Bom? Móvel de compressão. Deixa eu ver aqui como é que está o pessoal na aula. Temos aí 2 ouvintes. Algum de vocês quiser comentar agora, móvel de compressão. Onde vocês já viram móvel de compressão, gente? Móvel desse primeiro tipo. Amortecedor dianteiro de um carro. Amortecedor dianteiro, certo. Móvel de torção. Onde você já viu? Naquelas luminárias que você coloca de sobrepor, geralmente tem uma que as molas de torção que fica para prender no gesso com ela. Sim, sim, sim. E grampeadores também utilizam essas molas, tá? Isso. Mola de grampeador. E essa terceira mola, mola de tração. Eu olhei ela em um acelerador de um carro. Aceleradores, balanças, Balanças. máquinas de lavar. Não sei se você já viu a máquina de lavar, o rotor dela fica preso de Isso. 4 a 6 molas dessas aí. E molas prato. Essa aí você me pegou. A mola prato, deixa eu ver se eu acho um desenho aqui de um esquema de um eixo com a mola prato, para ficar mais fácil para visualizar. Mas a mola prato ela é utilizada para absorver carga axial, tá? Mola prato em eixos. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem interessante. Pá, pá, pá. É uma mola muito utilizada na indústria automotiva, tá? Tá. Imaginem que eu tenha um eixo que vai estar passando aqui dentro desse furo da mola prato, tá bom? Às vezes, ou muitas vezes, vão ser aplicadas cargas radiais nesse eixo, ou axiais, né? Cargas que vão tender a levar esse eixo para baixo. E aí, essa mola prato, ela tem um coeficiente de deformação linear, um módulo de deformação linear que permite que ela se deforme para que o eixo não quebre, o eixo que estiver aqui é associado a essa mola. Então, ela vai se deformar para o eixo não quebrar, tá? Quando a gente chegar na aula mesmo de molas prato, eu vou mostrar algumas aplicações para vocês, tá bom? Para ficar mais fácil. Mas a gente vai ter uma aula específica disso mais para frente. Acho que na próxima aula eu já posso falar sobre isso. Eu já vou mostrar alguns vídeos de móvel prato. Mas basicamente é isso, tá? Esse formato aqui, ele é cônico, tá bom? Às vezes não fica bem claro, fica parecendo que é um prato linear. Mas na verdade existe um ângulo de inclinação aqui, ó. Esse ângulo de inclinação ele vai permitir uma deformação desse prato para poder absorver os impactos que o eixo que vai estar aqui nesse meio vai estar sofrendo. Os pratos são utilizados para isso. Na realidade, uma vez que você começa a trabalhar em indústria mecânica e entender de diversos equipamentos, você vai ver que muitos equipamentos utilizam essas novas pratos. Muitos mesmo. Então, beleza. Então, toda a nossa teoria inicial vai ser para molas de compressão, tá? Molas desse primeiro tipo aqui. Vamos estabelecer algumas hipóteses, estabelecer algumas incógnitas para molas de compressão, aprender um pouquinho sobre elas, como elas funcionam, que tipo de carga elas suportam, e depois a gente vai falar sobre as outras. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender na disciplina são sobre os tipos de tensões que essas móveis sofrem, tá? As disciplinas de projeto, gente, basicamente estudam duas coisas: esforços que os elementos sentem e a resistência desses elementos. Então, sempre tem que ser uma coisa que está em conjunto com a outra. O que o material resiste e o que eu estou aplicando de carga nele. Então, uma mola mecânica ela vai ser fabricada de um material tal que esse material
em conjunto com a sua geometria, vai suportar até um valor de carga X. Se eu souber qual é o material e qual é a geometria de qualquer elemento de máquina, ou qualquer equipamento, ou qualquer dispositivo, eu consigo descobrir qual é a carga que esse dispositivo suporta. Agora, se eu tiver um problema de projeto em que eu tenha a carga que vai ter que ser aplicada e eu quiser calcular as propriedades geométricas, aí também isso é possível fazer. Tá? Então, nas disciplinas de projeto, que são elementos de máquina e projeto de máquina, a gente vai mexer muito com isso, vai ficar o tempo todo comparando o que eu estou aplicando com o que o material suporta. E aí eu vou sempre estar comparando os dois para saber se o projeto vai ou não dar certo. Tá bom? Tem uma imagem que eu não coloquei nessa apresentação, mas eu vou abrir essa imagem aqui, porque ela vai ser necessária. Deixa eu ver em qual disciplina eu falei dela. Pá, projeto de máquinas, Projeto de máquinas, eu acho que nesse slide aqui. É porque tem uma imagem que eu acho importante falar agora. Não tá nessa. Ai, Daniel. Só um minutinho, gente. Tem uma imagem aqui que eu quero mostrar antes de começar essa parte da disciplina. Projeto de máquinas 8 de 5. Eu acho que eu não vou ter essa imagem fácil para mostrar para vocês, não. Mas não tem problema, eu jogo na internet. Pronto. Existem 5 tipos de tensão que são mais comuns. Que, na verdade, assim, existem apenas 5 tipos de tensões que os materiais podem ser submetidos. Pronto. Todos os materiais são submetidos a um ou um conjunto desses tipos de tensões, tá? A primeira tensão, que geralmente vocês já estudaram, são as tensões de tração. Então, bora lá. Uma tensão de tração é uma tensão onde eu aplico uma carga no sentido axial de algum corpo e tende a deformar esse corpo no sentido linear. Deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui melhor. Tração. Essa imagem aqui serve. Ficou pequenininha, né? Deixa essa aqui mesmo. Então, se eu aplicar nesse desenho que está mostrando para vocês, nesse bloquinho verde, eu tenho uma força axial tracionando esse primeiro bloco. Essa força axial vai deformar esse bloco no sentido linear e vai ser uma deformação do tipo positiva, no sentido linear. E essa deformação pode prolongar ou alongar esse elemento, tá bom? Então, esse é um tipo de tensão de tração dos que aqui os materiais são submetidos. Em contrapartida, se essa força axial não for no sentido positivo, mas sim no sentido negativo, eu vou estar aplicando uma tensão de compressão. Essa imagem mostra as duas. Eu tenho aqui, tensão de tração. Então, uma tensão de tração é uma tensão onde eu aplico uma carga que vai alongar o meu material na direção axial. A tensão de compressão, ela vai diminuir esse comprimento no sentido axial. Uma questão interessante que deve ser frisada agora entre tensões de tração e de compressão é que
Quando na tensão de tração eu aumento as dimensões longitudinais, eu vou estar diminuindo as dimensões laterais. Já nas tensões de compressão, quando eu aplico uma carga de compressão, eu vou diminuir essa dimensão longitudinal e vou aumentar essa seção lateral. Então, tensões de tração e tensões de compressão são essas duas aí que a gente acabou de citar, tá bom? Aí, em contrapartida, agora nós temos outros dois tipos de tensão, que são as tensões cisaliantes e as tensões torsionais. Qual que é a diferença das tensões de tração e compressão para as tensões cisaliantes e torsionais? As tensões de tração e compressão, a aplicação da carga faz um ângulo de 90 graus com a superfície do meu material, do meu objeto, tá? Então, voltando para cá. Se vocês observarem aqui as setinhas, né, que mostram o sentido da carga, ele faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Já nas tensões cisaliantes e torsionais, a direção das forças, elas fazem um ângulo de 0 graus com a superfície. Ou seja, é uma força que se arrasta pela superfície, tá? Então, ó, a tensão cisaliante, o cisalhamento, é uma aplicação de força que se arrasta sobre uma superfície e ela deforma essa superfície angularmente, tá? Então, ó, quando eu deformar esse bloquinho aqui, ó, é um paralelepípedo, quando eu aplicar uma força, observe que são as forças cada uma no sentido, que vai deformar angularmente esse bloco. Quando eu tenho esse tipo de deformação, é uma deformação cisalhante, porque eu apliquei uma tensão cisalhante. Quando eu aplico uma tensão cisalhante de modo a torcer o material, porque se você observar, existem dois tipos de tensão cisalhante. Existe uma tensão cisalhante que deforma angularmente e existe uma tensão cisalhante que torce o material. Lógico que torcer, eu também estou deformando angularmente. Só que eu estou deformando angularmente em torno do seu eixo, tá? Então, por isso que eu recebo o nome de torção. Ah, professor, então quer dizer que torção é um tipo de deformação cisalhante? Sim, torção é um tipo de deformação cisalhante, porque o cisalhamento é aplicar uma carga em cima de uma superfície, né, com um ângulo nulo sobre essa superfície. Ou seja, eu estou me arrastando pela superfície. É uma carga que se arrasta pela superfície. Então, cargas que tendem a deformar um material angularmente são cargas cisalhantes. Cargas que tendem a deformar um material longitudinalmente são cargas normais. Então, ó, na realidade, isso nem é da minha disciplina, isso é da ciências materiais. Mas, como vocês já devem ter feito ou estão fazendo, eu estou só dando uma pincelada, porque eu preciso desses conceitos em elementos de máquina, tá? Então, essas cargas que fazem ângulo de 90 graus com a superfície são cargas normais. Já essas cargas que fazem ângulo de 0 graus com a superfície, ou seja, uma carga se arrastando sobre a superfície e deformando angularmente, é carga cisalhante. Aí aqui eu tenho um cisalhamento puro e aqui eu tenho uma torção. Beleza. Aí agora eu chego no meu último tipo de esforço, porque eu falei para vocês que são 5, né?
Aqui eu coloquei apenas 4. Existe mais um. Olha, uma imagem boa aí, ó. Opa, essa imagem tá boa. Deixa eu ver se tem outro melhorzinho aqui. Tem. Vou pegar essa imagem, vou colocar lá na aula de vocês. Porque aí, quando eu enviar esse arquivo, vai completo. Aqui, ó. Essa primeira imagem mostra carga de compressão. Essa segunda mostra carga de tração. Essa terceira mostra um cisalhamento. E essa quarta mostra flexão. Quando eu tenho flexão, a flexão nada mais é do que a aplicação de uma carga de tração e de compressão, só que em superfícies opostas desse meu elemento. Então, observa que eu tenho uma viga. Aqui nessa imagem tem uma viga que está apoiada aqui em em 2 pontos. Na parte superior, eu tenho vamos supor que eu tenho uma força F sendo aplicada aqui no centro dessa viga. Essa força F, ela tende a fazer uma deformação na minha viga, uma deformação que ela vai ficar com esse formato. A parte superior da minha viga, essa face superior, ela vai estar sofrendo de compressão. E essa parte inferior da viga, ela vai estar sofrendo tração. Quando eu tenho a aplicação de alguma força que provoca no meu elemento carga de tração e compressão ao mesmo tempo, eu tenho o que eu chamo de flexão. Bom? Qualquer elemento de máquina que tenha uma tendência a se deformar com esse formato aqui que eu estou mostrando para vocês, por causa de uma carga aplicada no seu centro, em que uma face pode ser tracionada e a outra comprimida, eu tenho flexão. A disciplina de resistências a materiais avançada é uma disciplina que você estuda só flexão praticamente. Tá? Por isso que eu até perguntei se alguns de vocês já fizeram. Então, nessa disciplina que vocês vão pegar, você vai estudar basicamente só flexão. Porque é uma parte que vocês provavelmente ainda não estudaram. Tá? Mas vocês precisam aprender sobre flexão para poder aprender sobre projetos de outros equipamentos, de outros mecanismos. Depois que vocês pegarem essa parte da matéria, muitas outras coisas vai ficar mais fácil para vocês. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, eu tenho um conjunto, igual eu acabei de comentar, um conjunto de várias tensões, de vários tipos de tensões que podem ser originadas em elementos mecânicos. O que eu tenho na prática é um conjunto desses tipos de tensões, tá? Às vezes, o mesmo elemento está submetido a cargas de compressão, cargas de tração, cargas cisalhantes, cargas de flexão ou cargas de torção. O mesmo elemento de máquina. Então, é muito comum eu ter que estudar várias tensões, várias tensões no mesmo elemento. Lógico que, às vezes, um tipo de tensão prevalece sobre os outros. E aí é isso que a gente usa, né? Esse argumento que a gente usa para tentar facilitar aí os nossos cálculos, tá bom? Agora vamos pensar em mola. Vamos pensar em mola.
Observe que aqui nessa imagem eu tenho uma mola de compressão. Essa mola, ela está submetida então a duas cargas, ou na verdade uma carga só, né? Isso aqui está representado por uma força F, no sentido de comprimir esse material. Eu quero saber agora, vamos ver quem vai acertar. Qual ou quais tipos de tensões são aplicadas ou que o elemento, né, que o fio dessa mola está sentindo ou sendo submetido? Pode responder. Compressão. É a mais lógica, mas. Compressão é a mais lógica. Qual é a diferença? Agora eu vou perguntar. Você já respondeu, beleza. Ai, espera aí, deixa eu só desligar aqui meu celular. Qual é a diferença entre esse elemento de máquina, que é a mola, para esse elemento aqui que está submetido à compressão? Entendi. Ele se expande, a mola não se expande. Bora lá. Esse elemento de compressão aqui é um elemento sólido, um elemento sólido, como se fosse uma barra, tá bom? Uma barra homogênea e está submetida a uma carga de compressão. Sim. Quando esse elemento é homogêneo, ou seja, um elemento único submetido a uma carga de compressão, aí sim eu vou ter esse tipo de deformação, compressão e uma expansão lateral. Só que uma mola, ele não é um elemento homogêneo porque ele é um fio bem comprido. Se fosse o fio comprido desenrolado, ele seria como se fosse um tubo. Aí, se eu aplicasse as forças nas extremidades, aí sim seria algo nesse sentido aqui de compressão. Só que nesse caso aqui, eu peguei a mola, passei por um processo de fabricação, que depois a gente vai falar sobre esse processo de fabricação, enrolei esse fio numa temperatura elevada, em um molde, para ele adquirir o formato helicoidal e deixei esfriar. E aí, depois que eu deixei esfriar, ele ficou com esse formato aqui, ó. Ficou desse jeitinho aqui. E aí eu vou e aplico uma carga aqui em cima. Quando eu aplicar a carga aqui em cima, ele não vai estar submetido a uma carga de compressão, igual essa carga aqui, ó. Flexão, no caso. Agora você vai conseguir falar a resposta certinha. No. Bora lá, ó. Então, beleza. Até aí tudo bem, né? A gente então tem um elemento que está enrolado. Agora eu vou dar o exemplo, que toda vez que eu dou esse exemplo, aí sim eu acho que a coisa fica mais fácil para vocês. Imagina aí na casa de vocês, que vocês têm um jardim e vocês têm que molhar esse jardim todo dia. A mangueira que vai mover esse jardim, ela vai estar enrolada, né? Vai estar enroladinha no formato helicoidal, lá no suporte da mangueira. Aí você vai lá e pega na ponta da mangueira e sai puxando em linha reta. O que que acontece com a mangueira? Ela fica meio que em formato helicoidal, Ela fica enrolada, não é? fica enrolada. Ela fica enrolada, ela fica torcida, não é? Sim. A mangueira é de um material polimérico, é um material plástico. Então ela se deforma muito fácil. É visível isso acontecendo. Metais não fica muito visível a gente visualizar isso. Mas é a mesma coisa que acontece com a mola. A mola nada mais é do que um fio
que está enrolado, como se fosse uma mangueira. Se você puxa ou comprime, ela fica se torcendo em torno do seu eixo, tá bom? Então, a mola, quando você aplica uma carga nela, ela não está nem submetida à tração e nem à compressão. Ela está submetida à torção. Então, a mola, ela está se torcendo toda vez que você puxa ou que você comprime. Tá Entendi. vendo? Tanto que é complicado você tentar analisar qual é a carga que um material sente, e isso é para a mola. Esse mesmo tipo de análise, o engenheiro tem que fazer para qualquer outro elemento de máquina, para pistão, para cilindro, para engrenagem, tentar entender qual é o esforço que ele está sentindo, qual é o tipo de carga que ele está sentindo. Por quê? É através dessa análise que você consegue descobrir como evitar que esse material falhe. Como evitar que o material fale e que esse material não sirva mais para utilizar. E eu vou começar a falar sobre falha na aula da semana que vem, tá? Hoje eu até iria falar, só que daqui a pouco eu já vou encerrar, porque como tem muita gente que não assistiu a aula, eu não vou aprofundar muito não, tá bom? Não hoje. Mas depois eu vou falar sobre falhas de materiais também, falhas em elementos de máquina. Então, entender qual é o tipo de tensão que o material sofre é importantíssimo para você poder dimensioná-lo ou calcular. Então, vamos deixar claro agora. A parte helicoidal da mola está submetida, então, à torção. Vamos voltar para cá. Então, a parte helicoidal é essa parte central aqui dela, ó. A parte que está em espiral, a parte que está enrolada. Quando você aplica uma carga aqui em cima, essa mola está se torcendo para se organizar na sua nova dimensão, tá bom? E quando você traciona ela, como aqui é a mola de tração, essa terceira mola, essa parte espiral também vai estar se torcendo. Só que aí agora eu já posso dar um spoiler para vocês. Como o Mikaelson comentou agorinha, eu acho que agora ele vai falar certinho. Ó, a nossa análise, para dizer que está torcendo, ela vale para a parte que está em espiral. Essa parte aqui, superior e inferior, que são os anéis ou olhais, chama de anel ou olhal, ela não está... quando você aplicar a carga nela, ela não vai ser o mesmo tipo de tensão gerada que vai ser gerada aqui na espiral. Que tipo de tensão vai ser gerada aqui nessas pontas? Tração? Aí nessas pontas aqui, ó, vai ser uma tensão tipo essa aqui, ó. Lembra que é um objeto que está nesse formato e eu vou aplicar uma carga no meio dela? Sim, sim, sim. Então é uma tensão de flexão. Tanto tração quanto compressão. Isso, tanto tração como compressão junto. Então, ó, numa mola dessa aqui, tem tração e compressão junto, que forma flexão, e tem cisalhamento, que é torção. Tá? Então, assim, num elemento de máquina tem todos os tipos de tensão que existem. Tá? Então, é por isso que essa análise é muito importante. E a gente vai fazer muito isso. Muito mesmo. Tá? Por isso que eu até perguntei no início da aula se você já tinha sido meu aluno. Porque esse é o tipo de coisa que eu mais faço em sala de aula. É comparar, tentar imaginar o que é que o material está sentindo. Porque se você conseguir imaginar isso bem, de uma forma bastante bem definida, bem assertiva, você vai conseguir projetar bem esse material, esse elemento. Tá? Então, dimensões básicas. Dimensões básicas.
de molas, né? Tem o diâmetro do fio, esse diâmetrozinho aqui, a gente chama de Dzinho, né? A gente vai chamar esse diâmetro do fio sempre de Dzinho. E a gente vai chamar de Dzão essa distância entre os centros dos fios, tá bom? Se eu pegar aqui, ó, o centro desse filamento aqui até o centro desse outro filamento aqui, aí eu tenho o meu Dzão. Esse Dzão, ele não é nem o diâmetro externo e nem o diâmetro interno da mola. Ele é um diâmetro médio, tá? Todas as nossas equações vão ser baseadas nessas duas incógnitas geométricas aqui, que é o Dzão e o Dzinho. Vou abrir aqui uma imagem. Deixa eu abrir aqui. Ah, não, isso aqui é outra disciplina. Deixa eu abrir aqui um livro rapidão. Elementos de máquinas, molas, Senai. Esse material aqui eu gosto demais dele. É um livro do Senai. Ele é excelente. Depois eu posso até postar. Ele é um livro, gente, de curso técnico, mas assim, perfeito, tá? Eu sempre passo aí para os alunos também, para os alunos poderem estudar e aprender um pouco mais. Então, ó, em curso técnico, o que aprendem, né? Aprendem os nomes básicos dos elementos que compõem uma mola. Então, o diâmetro do fio, que é o Dzinho, que a gente falou agora. O diâmetro interno é o DI, que seria o diâmetro, se eu pegar um paquímetro, né, e medir esse diâmetro aqui dentro, então eu tenho o DI, que é o diâmetro interno, e tenho o DE, que é o diâmetro externo. Esse diâmetro Dzão aqui, ó, é um diâmetro médio, tá? Que está entre o interno e o externo. Eu também tenho a altura total da mola, aqui ele chamou de H. A gente vai chamar de L, tá bom? Nos nossos cálculos vai chamar de L. Só que mais para frente eu vou falar isso, que como eu não vou fazer cálculo hoje, então depois eu vou falar, mas o L vai ser o nosso comprimento de mola. E o passo diametral, gente, passo é um trem importante demais na engenharia, tá? Mola tem passo, parafuso tem passo, rosca tem passo, engrenagem tem passo. Se você aprender agora, você nunca mais vai esquecer, vai servir para todos os outros elementos. Passo nada mais é do que a distância entre dois pontos que estão na mesma posição em um sistema helicoidal. Então, bora lá. Para mola, o passo nada mais é do que a distância entre esse ponto aqui e esse pontinho aqui que eu estou mostrando. Eu espero que vocês estejam vendo o meu cursor. Se você estiver vendo o cursor, vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá bom? Então, se eu pegar o centro de um fio, a distância desse centro até o centro do seu fio adjacente, isso é um passo. É igual está mostrando na imagem, tá bom? Ó, vou mostrar o que seria um passo para engrenagem. Um passo para parafuso, ó. Passo de rosca, parafuso. Sei lá, deixa eu ver se tem aqui uma imagem. Ó, um passo de rosca de parafuso, ó. Tá vendo que eu tenho uma rosca de um parafuso? A distância entre os centros das roscas de um parafuso também é passo. É a mesma coisa. Agora, passo engrenagem. Um passo para engrenagem vai ser a mesma coisa também. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Vai ser a distância de um ponto a outro em um segmento de engrenagem. No caso aqui, de um dente a outro de engrenagem. Tá bom? Então, um passo é sempre uma distância. Só que de um ponto a outro
de um sistema que tem uma organização simétrica, tá? Então, para móveis, passo é isso. O curso de elementos de máquinas estuda como calcula cada um desses elementos. Então, gente, até nossas próximas 2 aulas, que móveis, gente, é um conteúdo assim que a gente vai acelerar ele. Hoje eu não vou acelerar tanto, porque eu não acho que compensa eu acelerar muito hoje, até porque se eu aprofundar isso aqui hoje, na próxima aula, quando o outro pessoal chegar, eu vou ter que falar tudo de novo. E eu acho que a gente vai perder eficiência no nosso processo. Eu prefiro mexer com cálculo na aula que vem, porque aí sim eu acredito que a gente vai estar num número bem maior, tá bom? Então, quando a gente for calcular, a gente vai aprender como calcula cada elemento desses aqui. E aí, sim, uma vez que a gente aprende como calcular cada um, você se torna um projetista em MOLA. Pronto. MOLA você já vai saber projetar. Depois vai aprender os outros elementos, tá? São muitos elementos. Obviamente, no curso de graduação você não aprende todos, mas você vai ter uma boa base e um livro de suporte toda vez que você precisar. Tá ok? Quero saber agora de vocês, o que vocês acharam, se foi tranquilo para vocês, se tem alguma dúvida até agora, e agora vocês podem falar. Ué, professor, até agora tá de boa, pelo menos questão de entender o conteúdo, por mim, tô entendendo 100%. Então tá bom demais. Vou continuar então aqui, tá? Como eu falei, eu não quero aprofundar, não quero entrar na parte de cálculo hoje. Então a gente vai finalizar sobre a parte de extremidades, tá? Seguinte, bora lá. Eu mostrei para vocês essa imagem e falei que essa mola é uma mola helicoidal de compressão. Só que existem 2 pontos que são os pontos que são as superfícies de contato que essa mola vai ter com a força, né? A força que vai ser aplicada. A força que vai ser aplicada, gente, aqui nessas imagens é como se fossem setinhas. Mas na prática não são setinhas. Obviamente vai ser algum tipo de bloco, algum tipo de equipamento que vai estar em cima dessa mola. E essa mola pode servir para amortecer algum tipo de impacto, enfim. Como eu disse, molas são elementos que absorvem energia de tipo potencial, ou gravitacional, ou energia cinética, ou energia de campo, né? Energia de pressão. Só que essa parte que vai estar em contato com a força, ela não vai ser mais helicoidal. Em algum momento ela vai parar de ser helicoidal para poder finalizar a mola. A mola não vai ter comprimento infinito. A forma como essa extremidade é feita ou fabricada é muito importante para o nosso projeto. Tá? Ela vai ter uma influência muito forte. Então, existem vários tipos de extremidade de mola. Isso aqui, geralmente, é uma tarefinha já que eu até gosto de passar, tá? Para vocês depois pesquisarem aí na casa de vocês. As molas podem ter 4 tipos básicos de extremidade. Pode não ficar muito claro agora, tá? Mas depois, quando a gente for estudar, fazer exercício sobre isso aqui, logicamente vai melhorar para vocês. Então, ó, essa figura mostra tipos de extremidades para móveis de compressão. Essa figura A, essa primeira parte da figura, mostram todas as 2 extremidades planas. Ou seja, as 2 pontas, as 2 extremidades, elas são planas.
Nessa outra imagem aqui, a imagem B, mostra as duas extremidades esquadradas. Uma extremidade esquadrada, agora eu vou mostrar para vocês o que é uma extremidade esquadrada. Eu vou finalizar, depois eu mostro a imagem, tá? A imagem C, ele tem uma extremidade esquadrada e esmerilhada. E a imagem D, eu tenho as duas extremidades planas e esmerilhadas. Agora eu vou voltar lá para aquela imagem. Essa imagem aqui, ó, observa que a extremidade, essa parte superior, ela tá plana. Ela tá plana porque vai ter alguma coisa em cima dela agora. E o fio, ele diminuiu a sua seção transversal. Ele foi ficando mais fino. Quando ele vai ficando mais fino para poder ficar num comprimento equivalente e tentar juntar ou ficar mais próximo possível dessa outra espiral, eu tive que esmerilhar e deixar ela plana. Plana, porque ela já está nesse formato que eu falei, e esmerilhar é justamente esse processo de diminuição da sua seção transversal, tá bom? Então, essa mola aqui, ela é esquadrada e esmerilhada. Quando eu digo que uma mola, agora vamos voltar. Quando eu digo que ela tem apenas extremidade plana, quer dizer que ela tem essa extremidade totalmente retilínea, só que ela não teve diminuição da seção transversal. Isso não é muito comum, tá? É apenas questão de fabricação mesmo. Eu só deixo claro para vocês isso agora, porque isso vai influenciar nas equações mais adiante, tá bom? Como tarefinha de casa, eu vou deixar, eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar a aula mais cedo hoje. Aí vocês vão ter um tempinho depois para pesquisarem mais sobre isso, porque depois na aula que vem a gente só continua. E vocês terão, como uma tarefinha que vocês podem fazer durante essa semana, procurar imagens desses tipos de extremidades de molas, tá bom? Para poder entender como elas são, como elas funcionam. Eu também vou deixar, eu quero perguntar aqui para vocês dois que estão assistindo a aula, tem 2 alunos agora aqui. Vocês estão assistindo a aula pelo celular ou pelo computador? Só para eu saber, rapidinho. Eu estou assistindo pelo computador. Os dois estão pelo computador, então, né? Sim. Beleza, isso é bom. Por quê? Na aula da semana que vem, vai ser bom que vocês estejam no computador e com o celularzinho do lado. Porque a gente vai fazer eu gosto de fazer isso. Eu faço isso no primeiro dia de aula. Eu ia fazer isso hoje. Só que eu prefiro fazer isso quando a gente tiver pelo menos com uns 10 alunos, para a gente poder fazer isso de uma forma e todo mundo aprender com todo mundo, tá? Vai ser uma dinâmica e a gente vai precisar baixar um aplicativo no celular, tá? É um aplicativo que eu vou usar aqui. Eu devo usar umas 4 vezes nesse semestre com vocês, no semestre todo. Eu não sei se vocês fazem outra disciplina comigo. Vocês fazem alguma outra disciplina comigo? Mecânica dos fluidos, usinagem, soldagem. Eu não sei te falar ainda, professor. Deixa eu dar uma olhada. Se vocês fizerem, em outras disciplinas a gente também vai usar esse aplicativo, tá? É um aplicativo leve, você não precisa cadastrar nada de graça, é só baixar, porque eu vou usar ele com vocês para a gente fazer exercícios. Porque esse aplicativo, eu vou passar o exercício para vocês aqui na hora, vocês já vão responder na hora e marcar no celular, e eu já vou ver a resposta na hora. Eu já vejo se já errou, já acertou, tá? O nome do aplicativo é esse aqui, para você já deixar baixado para a próxima aula, ó. Kahoot. Eu estou usando esse aplicativo em todas as disciplinas, pelo menos na Pitágoras eu estou usando ele. Então, ó, podem baixar esse aplicativo, deixa ele no celular de vocês, que na hora da semana que vem eu vou usar ele para a gente fazer nossa primeira atividade, tá? É um método aqui que eu estou utilizando para fazer exercícios com vocês na hora, em tempo real, e já ver as respostas de vocês.
Ele é como se fosse um videogame, um gamezinho. Eu vou jogando pergunta e vocês já respondem na hora, tá? Quanto mais rápido você responder certo, mais pontos vocês ganham, tá bom? Mas isso aqui a gente vai fazer na aula da semana que vem. Então, deixa o aplicativo baixado, e aí o bom de fazer pelo computador é que eu vou colocar a pergunta no computador, e no celular você só responde. Quem faz tudo pelo celular fica um pouco mais difícil, às vezes nem consegue fazer, tá? Então, baixa o aplicativo, dê uma pesquisada sobre esses tipos de extremidades de molas, que na semana que vem a gente vai entrar profundo na parte de seleção de materiais e projetos. Tá bom? Tudo bem para vocês? Deu tudo certo? Conseguiram assistir bem a aula, né? Sim. Não, então tudo bem. Eu vou encerrar a gravação. Eu estou gravando a aula para poder postar para o pessoal que porventura aí possa assistir.